Meu chefe roubou a ideia do meu trabalho e levou todo o crédito, mas eu o expus e agora tenho o cargo dele depois que ele foi demitido. Eu tenho 32 anos e sempre tive uma boa relação com meu chefe. Era uma relação bastante relaxada e informal, algo que vinha principalmente da parte dele. Ele é um cara jovem de 28 anos e trata todos como se fossem um de seus amigos independentemente da idade ou gênero. Nunca me incomodei realmente, embora não fosse exatamente meu estilo. Sempre acreditei que as conversas no local de trabalho deveriam ser mais formais, ou pelo menos respeitosas, mas eu não me importava muito porque éramos uma equipe eficaz. Ele era um bom chefe e eu sempre me esforçava para ser uma funcionária produtiva. Raramente tínhamos algum conflito e nas poucas ocasiões em que surgiu algo conseguimos superar isso rapidamente. De vez em quando ele fazia comentários inadequados sobre minha aparência e às vezes tentava flertar comigo. Nunca levei isso muito a sério porque ele sempre parava quando eu o rejeitava com firmeza. Ele parecia não levar as rejeições para o lado pessoal. Então isso nunca afetou nossa relação de trabalho. Agora, um pouco de contexto sobre o lugar onde trabalho. Não vou dizer exatamente onde é, mas não somos uma empresa muito grande nem muito pequena. No entanto, lidamos com contratos para corporações muito maiores, também trabalhamos em muitos projetos para empresas menores, mas os fundos desses grandes contratos são a espinha dorsal da nossa empresa. Então, quando surge a oportunidade de obter um desses contratos, toda a atenção se concentra neles imediatamente. Recentemente, nossa empresa foi convidada a apresentar uma proposta para uma dessas grandes companhias. O prêmio por obter esse contrato permitiria à empresa alcançar sua meta trimestral, o que era bom para a companhia e para nós porque significava bônus maiores. Como você pode imaginar, todos estávamos focados nisso. A responsabilidade caiu sobre meu chefe e por extensão sobre mim para criar uma forma de atrair o cliente e fazer com que ele escolhesse nossos serviços. Não foi fácil, havia muito em jogo, então meu chefe e eu passamos muitas noites trabalhando até tarde buscando a melhor forma de apresentar nossa companhia. Finalmente tive a ideia base, não estava completamente desenvolvida, mas é importante destacar que fui eu quem a propôs. Contei a meu chefe e ele viu o potencial imediatamente. Decidimos focar todos os nossos esforços em desenvolver essa estratégia, e depois de algumas noites a mais de trabalho duro tínhamos algo promissor. Agora, não estou dizendo que fiz todo o trabalho, reconheço que meu chefe contribuiu para essa proposta e suas contribuições não foram menores em absoluto. No entanto, como mencionei antes, fui eu quem teve a ideia inicial, e quando chegou o momento de aperfeiçoá-la trabalhei tanto quanto ele, se não mais, então não acho que seja incorreto querer reivindicar o mérito da ideia, se não completamente, pelo menos em sua maior parte. Finalmente chegou o dia da grande proposta. Todos estavam nervosos, mas acho que ninguém estava tanto quanto meu chefe e eu. A empresa dependia desse contrato. No final, o sucesso ou fracasso daquele dia recairia diretamente sobre nossos ombros. No entanto, quando entramos na sala de reuniões para apresentar, eu estava pronta. Toda a ansiedade havia desaparecido do meu corpo. Eu tinha minhas partes da apresentação prontas e havia memorizado tudo do começo ao fim. Afinal, eu havia idealizado o núcleo da proposta e feito a maior parte do trabalho. Meu chefe também tinha sua parte preparada e pensamos que tínhamos feito uma apresentação sólida, ou era o que eu acreditava. Quando nos sentamos para começar a apresentação, notei que meu chefe estava agindo um pouco diferente. Ele tinha uma atitude inusualmente confiante, quase arrogante, mas não dei muita importância na hora. Honestamente, pensei que ele só estava tentando mostrar confiança para impressionar os clientes, sabe? O típico pavoneio masculino e essas coisas. Mas à medida que avançávamos na apresentação, notei que meu nome não aparecia em momento algum. Ele também não me deixava muito espaço para falar quando era minha vez. Ele seguia em frente e lia minhas partes. Isso me enfureceu, mas me mantive calma. Ele estava lá seguro de si mesmo e com uma atitude relaxada. Então como eu ficaria se me irritasse ou o confrontasse na frente do cliente? O contrato era importante demais para nós, então eu não podia me arriscar a parecer pouco profissional e arruinar tudo para a empresa. Quando a reunião terminou, o cliente parecia impressionado e nos disse que em breve entrariam em contato conosco. Toda a empresa estava cheia de otimismo e todos felicitavam meu chefe, especialmente. Tão logo saímos da sala, chamei meu chefe de lado e tentei manter a calma enquanto lhe perguntava por que ele não mencionou meu nome nem minha contribuição. Ele simplesmente sorriu e disse que era o melhor. Sabe como são esses caras? São bastante tradicionais. Não nos levarão a sério se ouvirem uma mulher. Vou me certificar de que você receba seu reconhecimento quando for o momento adequado. Baseando-me na boa relação que tínhamos, decidi acreditar nele, mas acabou que esse momento adequado nunca chegaria. Uns dias depois, minha empresa ganhou o contrato e o ambiente na empresa era elétrico. Todos estavam celebrando e meu chefe era o herói do momento. No entanto, meu nome não foi mencionado em nenhum momento. Cada vez que alguém mencionava a proposta, falavam da brilhante estratégia do meu chefe. Se alguém se dirigia a mim, simplesmente me parabenizava por tê-lo auxiliado. Eu não podia acreditar. Era assim que me tratavam depois de ter me matado trabalhando para idealizar uma estratégia que salvou o trimestre da empresa? Eu estava furiosa, mas decidi falar com meu chefe mais uma vez para pedir o reconhecimento adequado. E você não vai acreditar no que ele me disse. O imbecil disse que o reconhecimento não era tão importante e que eu devia superar isso. Disse que o importante era ter conseguido o contrato e que não importava quem tinha idealizado a estratégia. Acho que ele se deu conta de que estava sendo duro porque tentou suavizar a situação com uma piada sobre como de qualquer maneira eu ia receber uma boa bonificação. Foi nesse momento que me dei conta de que meu chefe não estava apenas sendo arrogante, ele estava tentando me minar de propósito. Dizia que o reconhecimento não importava, mas a verdade era que ele queria ficar com todo o mérito porque sabia o quão importante era aquela vitória para a empresa, mas eu também sabia, e por isso não podia deixar passar tão facilmente. Eu disse a ele que todos íamos receber uma
bonificação e que provavelmente ele receberia uma ainda maior pela brilhante estratégia que ele havia idealizado. Sinalizei que ele dizia que o reconhecimento não importava, mas que ele estava feliz em reivindicar todo o crédito que pudesse. Isso pareceu deixá-lo muito incomodado. Ele se mexia inquieto e não conseguia me olhar nos olhos, então inventou uma desculpa e foi embora rapidamente. Desde então as coisas ficaram tensas entre meu chefe e eu. A conversa já não é tão informal como costumava ser e notei que ele tem dificuldade em me olhar nos olhos. Acho que ainda trabalhamos de maneira relativamente eficaz, mas a relação já não é a mesma. Talvez eu tenha arruinado nossa relação ao pedir reconhecimento. Quando contei aos meus amigos sobre isso, a maioria disse que eu deveria estar contente por pelo menos receber uma bonificação. Disseram que o reconhecimento não era tão importante como eu estava fazendo parecer. Afinal, segundo eles, eu só ia trabalhar por um salário. Mas eu não via dessa maneira. Tenho orgulho do meu trabalho e estava realmente orgulhosa das ideias que propus para a apresentação. Agora já não tenho tanta certeza. Fiz mal em exigir que meu chefe me desse crédito pelas minhas contribuições à proposta? Atualização. A história agora tem muito mais pano de fundo. Se vocês se lembram da última vez, eu era a pessoa que estava tentando obter reconhecimento pelo seu trabalho por parte do chefe. Algumas pessoas disseram que eu estava levando a sério demais, enquanto outras acreditavam que eu tinha direito ao reconhecimento adequado pelos meus esforços. Bem, eu deveria ter sido reconhecida, mas meu chefe não estava na mesma sintonia. Mencionei o assunto ao meu chefe mais 2 vezes e cada vez ele se mostrava incomodado e não queria se envolver na conversa. Nesse ponto decidi que iria tomar cartas no assunto por mim mesma. Infelizmente já era tarde demais para que eu fosse reconhecida formalmente pelo meu trabalho na proposta. Se eu começasse a dizer a todo mundo que eu era responsável pelo lançamento que fez com que nossa empresa desse o grande salto que precisávamos, as pessoas pensariam que eu estava tentando roubar o crédito dele. Doeu muito, mas eu sabia que devia deixar passar. No entanto, não ia deixar meu chefe se safar tão facilmente. Acho que mencionei na minha publicação anterior que meu chefe tinha o costume de falar com todos de maneira muito casual. Ele não era exatamente o tipo de pessoa que segue as normas de etiqueta no trabalho. Além dos comentários informais, ele também havia tentado flertar comigo em várias ocasiões. Antes eu via esses avanços como algo inofensivo, já que ele geralmente parava quando eu o rejeitava, mas agora eu ia usar esses avanços contra ele. Muitas dessas mensagens eram um tipo de coisa que o RH não gostaria nem um pouco. Na verdade, estavam claramente contra as políticas da empresa. Por exemplo, às vezes ele me perguntava se eu ainda estava solteira ou fazia comentários como: seu corpo certamente parece explosivo por baixo da roupa de trabalho. Como mencionei, eu sabia que esses comentários eram inapropriados, mas os ignorava pensando que eram flertes sem importância. Eles não me incomodavam muito antes. Mas imagina como a alta gerência reagiria se soubesse que seu funcionário estrela estava fazendo comentários indesejados a uma subordinada. Se ele não ia reconhecer meu trabalho nem me dar o crédito que eu merecia, então eu o faria se responsabilizar sobre os meus próprios termos. Revisei nossas mensagens e notas de voz, marcando todas as ocasiões em que ele tinha feito comentários inapropriados. Agora que meu chefe havia mostrado sua verdadeira cara, aqueles comentários que antes eu via como inofensivos me davam calafrios. Já não eram simplesmente comentários informais como ele havia me feito crer, mas sim um comportamento inapropriado e asqueroso. Me tomou de surpresa que ele roubasse meu trabalho, mas teve que acontecer isso para eu me dar conta de que ele havia estado se aproveitando de mim todos esses anos. Eu mesma havia me convencido de que seu comportamento era inofensivo para não causar problemas. Sabia que tinha em minhas mãos uma bomba que podia destruir sua carreira na empresa. Parte de mim queria lhe dar uma última chance, dizer o que vinha se ele não me desse o crédito ou pelo menos me mostrasse um respeito básico, mas já era tarde demais. Eu lhe havia dado suficientes oportunidades. Ele não merecia nenhuma advertência sobre o destino que lhe esperava. Em vez disso, fui diretamente ao RH com todas as provas compiladas cuidadosamente em um documento. Sabia que eles tinham um processo para essas situações e depois de uma demanda complicada há alguns anos eles tinham uma política de tolerância zero em vigor. Observei como a cara do representante de RH passava da curiosidade à surpresa enquanto lia o documento. Me fizeram várias perguntas, mas meu documento estava bem preparado. Quase todas as perguntas que fizeram, desde se eu tinha provas de que havia sido eu quem idealizou a proposta até o que eu estava vestindo no dia em que ele fez um comentário em particular, foram respondidas com provas documentadas. Quando terminou, o representante de RH me assegurou que tomariam minhas acusações muito a sério e que abririam uma investigação completa. Atualização 2. Durante os dias seguintes o ambiente no trabalho se tornou tenso. Meu chefe estava muito calado e não saía de sua sala a menos que fosse absolutamente necessário. As pessoas murmuravam mais do que o habitual. Eu simplesmente me concentrava no meu trabalho sabendo que existia a possibilidade de enfrentar represálias pelo que havia feito, mas não me arrependi em absoluto. Se eu ia ser dura por me defender, que assim fosse. Eu até pensei que poderiam me demitir, e eu não me importava. Todo esse assunto tinha me desiludido em relação à empresa. Uns dias depois recebi uma ligação do RH. Disseram que haviam aberto uma investigação sobre meu chefe e estavam entrevistando vários dos meus colegas. Ele estava em licença administrativa, o que explicava o ambiente tenso no escritório. Na verdade, eu não o tinha visto em vários dias e pensava que ele simplesmente estava encerrado em sua sala. O verdadeiro giro foi o que surgiu depois das entrevistas com meus colegas. Resulta que eu não era a única quem ele havia tratado de maneira inapropriada. Várias outras mulheres se apresentaram e contaram histórias similares sobre ele fazendo comentários obscenos. Ou pior ainda, avanços indesejados. Algumas das histórias eram impactantes, coisas que jamais teria imaginado que ele pudesse fazer. Ele não era apenas
um cara que fazia piadas ou comentários inapropriados de vez em quando. Ele estava assediando várias mulheres há anos. A investigação do RH mudou completamente depois disso. O que eu pensava que era apenas um problema pessoal entre meu chefe e eu se tornou um escândalo muito maior dentro da empresa. Não passou muito tempo antes que chegasse a notícia. Meu chefe havia sido demitido. E não foi uma saída discreta. Se certificaram de que ele não pudesse voltar a trabalhar nesta indústria. Sua carreira havia terminado. Quanto a mim, sigo trabalhando na empresa. O ambiente mudou muito desde que tudo isso veio à tona. Recebi um pedido de desculpas formal da gerência pela forma como me trataram e me asseguraram que isso não voltaria a acontecer. Me ofereceram mais responsabilidades de liderança e finalmente estão reconhecendo minhas contribuições. Olhando para trás, estou orgulhosa de ter defendido o que era certo, mesmo quando foi difícil. Me alegra não ter me calado. Várias colegas de trabalho confessaram que ele também havia sido inapropriado com elas. Ele inclusive havia saído e tido relações com uma delas durante alguns meses. Agora ele enfrentava várias acusações e tinha pouquíssimas chances de conservar seu trabalho. Uma das minhas colegas, Glória, que havia sido entrevistada pelo RH, se aproximou de mim enquanto almoçávamos para falar sobre o assunto. Ela me disse que ele também havia sido inapropriado com ela, mas que ela tinha medo de dizer algo. Ela me parabenizou pela minha coragem em me defender. Antes de ir, me disse que eu tinha feito um bom trabalho com a proposta. Honestamente, ouvir alguém me dar o crédito que eu merecia pela proposta fez com que toda essa confusão valesse a pena. Era isso que eu queria desde o início. Glória foi a primeira pessoa a me parabenizar pelo meu trabalho e por ter conseguido o contrato. Parecia que a verdade começava a correr pela empresa graças à investigação do RH, e sinceramente eu estava encantada com isso. Embora fosse uma consequência não planejada, o que eu queria era ver meu chefe receber o que merecia. Nunca pensei que a verdade sobre a apresentação viria à tona. Eu ainda estava curtindo minha vitória quando recebi uma ligação do meu ex-chefe. Ele estava furioso comigo, dizendo que tinha perdido o trabalho só porque eu não quis jogar o jogo. Disse que o que ele fez era parte das políticas normais de escritório, que era comum um funcionário superior levar o crédito por um projeto e que eu estava sendo hormonal. Afirmou que ele mesmo tinha passado pelo mesmo enquanto subia em sua carreira e que eu também passaria quando chegasse à posição dele. Sinalizei que ele tinha sido demitido por assediar subordinadas, não por roubar o crédito. Depois disse que ninguém lamentava vê-lo partir. Ele me enviou várias mensagens de texto furiosas depois disso, mas eu as ignorei. Ele já não tinha nada a ver comigo, só estava com raiva e fazendo um que não podia me fazer mal. Simplesmente bloqueei seu número e segui em frente. Depois de tudo isso, as coisas foram muito melhor do que eu esperava. Consegui manter meu trabalho. Algumas pessoas estavam chateadas porque eu fiz com que demitissem meu chefe, mas a maioria dos meus colegas não se importava ou estavam contentes que ele tivesse ido embora. O RH me chamou mais uma vez e basicamente me ofereceram segurança no emprego se eu prometesse não insistir no tema com meu ex-chefe. Eu não tinha nenhum problema com a empresa em si e não queria me tornar um alvo maior, então aceitei não continuar com nenhuma ação legal. Me incomodou um pouco que a empresa só se importasse em se proteger, mas a realidade é que esse é o propósito do RH. Eles não estão realmente lá para resolver disputas entre funcionários, mas para se certificar de que tudo seja administrado de forma que a empresa não enfrente processos. Eu não me importava muito com isso, só queria que meu chefe pagasse. Não estava tentando mudar o mundo. Além disso, eu já tinha obtido justiça à minha maneira. O que eu aprendi com toda essa experiência é que você sempre deve se certificar de que sua voz seja ouvida. Nunca deixe que alguém diga que você não merece crédito pelo seu trabalho árduo. E se não te ouvirem, faça o que for necessário para que te deem atenção. Atualização 3. Já se passaram 5 meses desde a última vez que contei a vocês o que estava acontecendo, e parece que é um bom momento para atualizar sobre como as coisas progrediram. A verdade é que tem sido um período de muitas mudanças, algumas boas e outras nem tanto, mas no geral as coisas vão muito melhor do que eu esperava. Para começar, eu fui promovida. Isso basicamente significa que agora estou no cargo que antes era ocupado pelo meu ex-chefe. Não sei exatamente se me deram o trabalho porque eu era a opção mais lógica após a saída dele, ou porque realmente reconheceram o valor do meu trabalho, mas a verdade é que não me importo muito. Depois que ele saiu, me encarreguei de vários projetos importantes e em um deles tive uma ideia que acabou sendo um sucesso com o cliente. Isso me trouxe bastante reconhecimento dentro da empresa e suponho também ajudou a que me vissem como a pessoa indicada para esse novo cargo. Independentemente de como tudo aconteceu, não posso estar mais contente com a promoção. Além das responsabilidades adicionais, ela também veio com um aumento salarial significativo, o que tem sido um grande alívio financeiro. Sinto que pela primeira vez em muito tempo estou em uma posição de controle sobre minha carreira e meu futuro. Tudo parece mais tranquilo agora, especialmente em comparação com a época em que meu ex-chefe ainda estava no escritório. Inclusive, alguns dos meus colegas, tanto homens quanto mulheres, me comentaram o quanto o ambiente de trabalho melhorou desde que ele saiu. Antes havia uma espécie de tensão constante no ar e agora tudo parece mais relaxado. Eu não tinha me dado conta do quão pesado era o ambiente até que ele não estava mais lá. Falando no meu ex-chefe, é aqui que as coisas se tornam um pouco mais complicadas para mim emocionalmente. Recentemente fiquei sabendo que ele conseguiu um emprego em outra área. Não está trabalhando no mesmo ramo que eu, mas em algo relacionado. O que me surpreende é que apesar de tudo o que aconteceu antes de ele ser demitido, ele parece ter encontrado uma maneira de sair sem muitos arranhões e seguir em frente com sua vida profissional sem maiores consequências. Se eu for completamente honesta, isso me incomoda bastante. Sei que não deveria deixar isso me afetar. Afinal, minha vida está progredindo e estou em um lugar muito melhor agora. Mas é frustrante ver como alguém que causou tantos problemas no trabalho simplesmente
simplesmente consegue seguir em frente sem enfrentar as repercussões que provavelmente merecia. Não sei exatamente o que ele fez ou deixou de fazer em seu novo emprego, mas a ideia de que ele possa estar desfrutando de sua nova posição sem ter pagado por seus erros me inquieta. Apesar desse incômodo, decidi não remoer mais o assunto. Tenho coisas muito mais importantes em que me concentrar agora e quero aproveitar ao máximo as oportunidades que estão surgindo. Meu time e eu temos trabalhado duro em vários projetos e sinto que estamos alcançando um ritmo de trabalho muito mais eficiente e harmonioso. Uma das coisas que mais mudou nesses últimos meses é a forma como me relaciono com meus colegas. Antes éramos simplesmente colegas, mas agora que sou a chefe deles tive que aprender a equilibrar meu relacionamento com eles de uma maneira mais profissional. Tem sido complicado, especialmente com aqueles com quem eu tinha uma relação mais próxima antes da promoção. Um dos meus colegas em particular parecia ter dificuldades em se adaptar ao fato de que agora eu estava em uma posição de liderança. No início não pensei muito nisso, mas depois notei que ele começava a questionar algumas das minhas decisões em frente ao time, o que criava uma situação incômoda. Finalmente decidi que era necessário ter uma conversa direta com ele. Foi uma conversa incômoda, mas necessária. Expliquei que entendia que a mudança podia ser difícil para ele, mas que era importante que estivéssemos na mesma página como equipe. Para meu alívio, ele foi receptivo às minhas palavras e desde então tem sido muito mais colaborativo. Não diria que nossa relação voltou a ser a mesma de antes, mas pelo menos agora existe uma base de respeito mútuo que antes não estava tão clara. Obrigada por continuar lendo e me apoiando durante todo esse tempo. Talvez eu volte com outra atualização em alguns meses, mas por enquanto estou desfrutando do progresso que fiz e animada com o que está por vir. Atualização 4. Já se passaram 4 meses desde a última vez que contei a vocês o que estava acontecendo, mas desta vez tenho notícias importantes que envolvem meu ex-chefe, e não são precisamente boas para ele. Honestamente, não pensava fazer uma atualização tão cedo, mas o que aconteceu é impactante demais para não compartilhar. Para começar, meu ex-chefe foi demitido novamente. Sim, da empresa para a qual ele foi depois da sua saída abrupta da nossa. E a razão? Bem, parece que ele não aprendeu nada com seus erros anteriores. Ele foi demitido por assédio, outra vez. Aparentemente, quando saiu da nossa empresa, ele pensou que tinha saído impune e que o único castigo seria mudar de empresa. No entanto, em seu novo trabalho ele voltou a se comportar da mesma maneira que aqui, como se não houvesse nenhuma consequência para suas ações, e desta vez as coisas escalaram de uma maneira que nem ele poderia ter previsto. Pelo que pude descobrir, seu comportamento começou pouco depois de se juntar à nova empresa com a mesma arrogância que o caracterizava quando trabalhava conosco. No início suas atitudes passavam despercebidas porque ele era muito bom em manter uma fachada profissional. Mas assim que se sentiu mais confortável em seu novo ambiente, começou a assediar uma de suas colegas de trabalho de maneira muito persistente. Tudo começou com comentários inapropriados que pareciam inocentes, ou pelo menos era assim que ele os disfarçava. Fazia comentários sobre a aparência dela, sobre como ela se vestia, e no princípio fazia isso de uma maneira que parecia apenas um elogio. Mas todos sabemos como essas coisas funcionam. Os elogios passaram rapidamente para comentários incômodos sobre sua vida pessoal, insinuações que claramente cruzavam a linha do profissionalismo. Isso durou vários meses. Durante esse tempo ele continuou insistindo em convidá-la para sair mesmo depois que ela deixou claro que não estava interessada. Segundo me contaram, chegou ao ponto em que o incômodo era evidente para todos que estavam perto dela, mas ninguém se atrevia a dizer nada porque meu ex-chefe tinha uma posição relativamente alta na empresa. Parece que o abuso de poder é algo que ele também levou consigo para esse novo trabalho, como se sentisse invulnerável por estar em uma posição de autoridade. O que realmente colmou a paciência da colega foi um incidente que ocorreu há algumas semanas. Um dia ela o confrontou diretamente e pediu que ele parasse. Não só deixou claro que não estava interessada nele, como também disse que se ele não parasse com o comportamento inapropriado ela o denunciaria ao RH. E é aqui que tudo toma um rumo muito mais sombrio. Em vez de se retratar ou se desculpar, ele decidiu ameaçá-la. Sim, ele disse que se ela se atrevesse a denunciá-lo se arrependeria. A ameaça não foi explícita, mas foi o suficiente para assustá-la. Basicamente ele insinuou que se ela o denunciasse ele poderia transformar a carreira dela na empresa em um inferno ou até mesmo fazer com que ela perdesse o emprego. Não consigo nem imaginar como essa mulher deve ter se sentido, mas felizmente ela não se deixou intimidar, pelo contrário, foi direto ao RH, não só com o assédio que tinha sofrido durante meses, mas também com a ameaça que ele lhe fez. Como era de se esperar, o RH não demorou muito para agir, especialmente porque essa não era a primeira vez que recebiam queixas dessa natureza sobre ele. O problema é que a ameaça foi a gota d'água, e o que originalmente era um caso de assédio moral se transformou em algo muito mais sério. O caso não foi levado apenas ao RH da empresa, mas agora há uma denúncia criminal contra ele. Parece que seu comportamento foi considerado grave o suficiente para envolver as autoridades e agora ele enfrenta acusações por assédio moral, intimidação e ameaças. Disseram-me que ele pode até pegar uma pena de prisão considerável se for considerado culpado, ou seja, não estamos falando de uma simples demissão ou uma sanção leve. Desta vez as consequências são reais e muito mais graves. Pelo que soube, a denúncia criminal inclui depoimentos de vários funcionários que presenciaram o comportamento dele com a colega assediada. Esses funcionários confirmaram os eventos, o que fortaleceu o caso contra ele. O irônico de tudo isso é que ele sempre se comportou como se fosse intocável, como se o mundo girasse em torno dele e as regras não se aplicassem a ele. Se sentia invulnerável por causa de sua posição e pelo fato de que em sua primeira demissão não houve consequências reais além de ter que mudar de empresa, mas o que ele não entendeu é que o karma sempre dá um jeito de te alcançar, e agora ele está enfrentando algo que nunca imaginou.
a possibilidade real de ir para a cadeia. Neste momento ainda não foi decidido se ele será condenado ou não, mas tudo indica que as provas estão contra ele. Se for considerado culpado, poderá passar um bom tempo atrás das grades, e não posso dizer que ele não mereça. Ver que ele finalmente está enfrentando as consequências de suas ações é um alívio para mim, mas também para muitas outras pessoas que tiveram que suportar seu comportamento durante anos. E se você está se perguntando como fiquei sabendo de tudo isso, bem, todo mundo sabe de tudo neste setor. Um dos meus colegas conhece alguém que trabalha na empresa do meu ex-chefe, e vocês não iam acreditar na minha cara quando ele me contou. Com certeza voltarei aqui quando souber o que aconteceu com meu ex-chefe e seu caso judicial. Atualização 5. Finalmente a justiça prevaleceu. Meu ex-chefe foi condenado a passar 4 anos na cadeia por tudo o que fez. A verdade é que isso trouxe um enorme alívio, não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que sofreram assédio ou abuso por parte dele. Todos no ambiente de trabalho que conheciam seu comportamento estão celebrando esse resultado como uma grande conquista. É incrível a paz que se sente ao saber que essa pessoa não poderá mais prejudicar outras vítimas em potencial. Às vezes o sistema parece lento, mas neste caso podemos finalmente dizer que a justiça foi feita. Durante um tempo parecia que sua arrogância o tornava intocável. Agora ver que ele está enfrentando as consequências de seus atos traz uma sensação de encerramento para muitas das pessoas que ele afetou. Na minha publicação anterior, alguns de vocês comentaram sobre Buba, esperando que meu ex-chefe recebesse na cadeia um tratamento similar ao que ele nos dava. No início não entendi a referência, mas quando alguém me explicou a piada não pude evitar rir. Admito que é irônico pensar nisso, mas sendo sincera, não acho que ninguém mereça esse tipo de tratamento por mais horrível que tenha sido. Talvez eu esteja sendo bonzinha demais com ele, mas sinto que o simples fato de estar na cadeia durante anos já é um castigo suficiente independentemente do que aconteça com ele lá dentro. O mais importante é que ele não estará mais em uma posição de poder para abusar de sua autoridade. Estou em paz sabendo que esse ciclo de abuso terminou e fico feliz que as pessoas que sofreram com ele sintam o mesmo. Obrigado a todos que me apoiaram nesse caminho.